Pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Ou como foi a semana? Eu espero que tenha sido tudo bem. A lição que a gente vai estudar hoje é a 16. O tema é Gente como a Gente. Os objetivos são compreender que a vida cristã é quando Jesus vive em nossa vida e nos torna mais parecidos com Ele a cada dia. Aí, o segundo ponto é desejar ser parecido com Jesus. E o terceiro ponto é demonstrar atitudes que agradam a Deus. Eu separei alguns versículos para a gente poder pensar junto. Um deles está em Gálatas 2:20. Eu vou ler para vocês. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí o outro versículo que a gente vai ler tá em Efésios, né, 4, e aí a gente vai ler o 22, que é assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade aos seus próximos, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furta mais. Antes, trabalhe fazendo o que é útil com as mãos para que tenha que repartir com quem não tiver necessidade. E aí também, em alguns pontos, ele fala: o que mentia, não minta mais. Aquele que saía e tira, por exemplo, falava palavras torpes, que não fale mais. Mas pense em tudo que for útil e edifique o outro conforme a necessidade, para que conceda graças ao que ouvem. E aí ele vem pontuando cada uma dessas mudanças que deve haver. O que ele está querendo dizer com isso? O princípio do cristianismo é você reconhecer Cristo como Salvador e viver em novidade de vida, né? E aí essa novidade de vida é justamente você se policiar, se compreender as suas atitudes, as suas motivações, submeter tudo isso a Cristo, a Deus, e deixar com que Ele forje um novo caráter em você para que você tenha uma nova vida. Que é justamente, às vezes, o simbolismo do batismo. Morre o velho homem e aí renasce um novo homem. Isso quer dizer que você vai parar de pecar? Não. Mas isso quer dizer que você vai se policiar para que aquele pecado que você cometia, você não cometa mais, e aí você cresça em estatura para que até o fim dos seus dias, até o dia que a gente morra, a gente esteja mais próximo, mais parecido com Cristo. Por isso que Paulo disse que aquele que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Porque a grande realidade é que ele submete os desejos dele, as necessidades dele, as coisas dele a Cristo e deixa que prevaleça a vontade de Cristo. Por exemplo, vou dar o exemplo de próprio Paulo, né? Como a gente pode compreender que a vida cristã é quando Cristo vive em nós? Paulo, quando era Saulo, ele perseguia a igreja, ele tinha orgulho de ser judeu e ele brigava pela lei, né? Lei pela lei, a lei do judeu, aquela coisa lá do Pentateuco do Velho Testamento. Quando ele encontra com Cristo na cidade de Damasco e Cristo pergunta: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí então ele tem aqueles olhos, né, que eles falam com as escamas e tal. E aí quando, se eu não me engano, é Ananias que vai orar por ele tem uma nova percepção. E aí quais são as coisas que Paulo deixa de fazer? Ele deixa de perseguir a igreja porque ele se torna a igreja, né? Ele deixa de perseguir os cristãos porque ele passa a ser um cristão, então aí tem uma diferença. E aí ele passa alguns anos estudando essa nova percepção que ele teve da existência de Cristo. Ele começa a entender a lei, a graça, e aí ele chega pra gente e fala: nas leis todos nós fomos transgressores, né? Todos nós infringimos a lei, e daí então o que nos resta é graça, a graça vinda por meio de Cristo Jesus. E aí ele para de pregar essa diferença, essa questão de ser agarrado à lei, e ele passa a pregar viver em novidade de vida com a graça que Jesus nos dá. Então esse ponto, ele já começa a fazer diferença. Ele já começa a ter uma compreensão diferente daquilo que ele lia, ele tem uma compreensão diferente de Cristo e ele passa a ter uma atitude diferente também. E aí ele se anula tudo que ele era e começa a viver uma coisa nova, tudo que ele está aprendendo novo. E eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa.
né? A gente agora tem um modelo, né? A gente tem aquela coisa de que Cristo disse sobre o perdão, sobre o amor, como dar um bom testemunho, né? Essa questão de você sempre saber aquilo que Deus não gosta para que você evite fazer. Então eu acho que uma parte boa que o Salmo fala pra gente, tem um Salmo que eu não me recordo assim agora, de bate-pronto, mas dá para dar uma googada. Jogue no Google que vocês conseguem saber, né, a referência do Salmo, mas é assim, o salmista chega para Deus e ele pede para Deus aumentar no coração dele, né, o temor ao nome de Deus. Ele pede para Deus gravar no coração dele também a lei de Deus. Porque à medida que a gente grava no nosso coração e o nosso temor aumenta, a gente tenta agradar a Deus, alegrar a Deus, e isso molda o nosso caráter. Então, quando a gente vai tomar alguma decisão, a gente passa a decidir não aquilo que é importante pra gente, mas aquilo que é importante para quem a gente ama, para aquilo que está no nosso coração, então é para Deus. E aí a gente já matou 2 pontos da lição, que é compreender que a vida cristã é quando a gente vive a nossa vida para Cristo e deixa que Cristo viva a partir de nós. Então a gente submete todas as nossas decisões a Cristo. E o segundo ponto é desejar ser parecido com Cristo. A gente vai ser parecido com Cristo à medida que a palavra de Deus estiver no nosso coração tão arraigado a ponto que o Espírito Santo tenha condições de, à medida que a gente for tomar algumas decisões, ele trazer à nossa memória aquilo que a gente guardou no coração e por meio da palavra de Deus nós pautarmos a nossa decisão de uma forma que agrade a Deus e que prevaleça a vontade dele, não a nossa. O segundo ponto é demonstrar atitudes que agradam a Deus. À medida que você tem... Terceiro. À medida que você tem a palavra de Deus, o caráter moldado e você deixa que a vontade dele prevaleça, automaticamente você está alegrando a Deus. Então é um conjunto de coisas e a principal partida para você resolver essas 3 coisas, demonstrar Cristo, viver por meio de Cristo, ser parecido com Cristo e transmitir isso para os outros é colocando a palavra de Deus no nosso coração. Então, para concluir, a ideia seria não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que é a possibilidade de você abrir mão daquilo que você quer, reconhecendo que aquilo que Deus quer é melhor, porque Ele tem planos melhores e sonhos melhores que os nossos. E eu acho que tudo se baseia em a tua palavra é a lâmpada e luz para os meus pés. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar, né? Eu dei uma parafraseada aí. Mas a ideia é essa. É sempre a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração e submeter tudo que a gente for fazer a Deus. É sempre, no final das contas, a gente vai trabalhar a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a nós mesmos. Certo? A alegria do Senhor é a nossa força. E aí a grande realidade que eu acho que, no final das contas, eu acho que a gente deveria pensar muito na frase de Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho que essa é a questão. Quando a gente conseguir fazer isso, daí então as coisas vão fluir naturalmente. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Paulo também tinha dificuldade, assim como a gente tem dificuldade, mas ele venceu essas dificuldades por amor a Cristo. Eu acho que é isso que a gente deveria pedir mais a Deus em nossas orações. Belezinha? Aí fica a pergunta para vocês, o que vocês acham que vocês poderiam fazer para amar mais a Cristo e revelar mais de Cristo ao mundo, beleza? Beijos, bom estudo para vocês.